água da chuva leva areia e lixo, que causa entupimento no sistema e transbordamento. Chuva escoada da forma certa pela boca de lobo não entope o esgoto. Quer cuidar da sua rua? Verifique se ela já tem rede de esgoto. E se tiver, faça a ligação. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à CAGES, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Xiii, vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Xiii, vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. A degradação do meio ambiente no estado do Ceará como um todo não é de hoje. Não por acaso, o Ceará já está, em algumas regiões, numa situação de avançada desertificação. Os órgãos de controle, especificamente os órgãos ambientais, as pessoas com compromisso com a preservação, têm trabalhado diuturnamente, a gente deve testemunhar isso e reconhecer publicamente. Mas a especulação imobiliária predatória, ela parece andar muito mais à frente. Agora mesmo estamos diante de uma situação muito particular em relação ao maciço do Baturité. Serras como Tianguá, Araripe, Meruoca e agora o maciço do Baturité têm sofrido um agudo desmatamento e tudo isto em função dessa especulação imobiliária. Esse assunto, obviamente, que não pode deixar passar ao largo das discussões, sobretudo das pessoas que têm mais responsabilidade direta, e aqui eu me refiro à sociedade civil. Por isso, o programa Observatório de hoje levanta essa pauta e eu trago para você, internauta, duas das pessoas mais indicadas para discutirmos, nos ajudar nessa discussão sobre o assunto. O advogado Deodato Ramalho, que todos conhecem, hoje presidindo o IBAMA no estado do Ceará, e o professor Daniel Pagliuca, que é um expert em direito ambiental, professor universitário, e que tem também formado ao lado dessa luta para que se possa somar forças, esforços, para a gente conter, dar um basta. Muito obrigado, Deodato, pela sua presença. Prazer, Arnaldo, estar aqui com vocês, ainda mais na companhia tão agradável e uma companhia que nos faz muito bem, porque nos traz muitos ensinamentos. Querido amigo, colega, advogado Daniel Pagliuca. Daniel, muito obrigado também pela sua participação, prazer tê-lo aqui a primeira vez. Sabe que essa bancada é um espaço para nós exercitarmos a nossa indignação cívica e cuidarmos daquilo que é do interesse comum. Perfeito, Arnaldo. Eu queria agradecer o convite, Leonardo também, por estarmos juntos aqui, podemos hoje fazer esse debate, somar, né, com essas ideias e essas estruturas para a gente entender aquilo que tem acontecido, que tem passado no maciço do Baturité e que a gente possa, nesse diálogo, trazer conhecimento para a sociedade e esclarecer alguns pontos que são extremamente importantes.
Na abertura, vamos chamar assim, no pequeno editorial que eu fiz aqui, na abertura do programa, eu falei desse estado de degradação que ocorre em todo o estado do Ceará e citei especificamente as serras mais conhecidas aqui, nossa. E trouxe particularmente o problema de Guaramiranga, que recentemente a prefeita daquela cidade, do Republicanos, enviou para a Câmara Municipal e já foi aprovada em regime de urgência urgentíssima, não sei como, sem a participação da população, a criação de uma autarquia ligada ao meio ambiente. Até aí você poderia perguntar assim, então isso é bom, é para regular cada vez mais? Não, essa autarquia foi criada exatamente com o sentido contrário para o que nós chamamos de liberou geral. Isso fez com que a própria sociedade do maciço do Baturité alertasse para o risco que está correndo naquele instante e se mobilizasse nesse instante. Eu queria, Deodato, eu vi pela internet uns vídeos seus, inclusive, em loco, mostrando as áreas degradadas, todas desmatadas na serra. Eu queria, então, começar a discussão com você, para que você colocasse para o nosso público qual é a situação hoje. Que risco iminente é esse de nós termos, quer dizer, Guaramiranga e o maciço do Baturité como um todo, dessa situação que, segundo as denúncias sua e de outras pessoas, como o vereador Gabriel, estão a indicar? Bom, na verdade, é importante que a gente contextualize tudo que está acontecendo, não a partir desse episódio, né, que você se referiu, inclusive da produção de um vídeo que eu fiz lá do local, numa das ações de fiscalização do IBAMA. Na verdade, nós temos anualmente, né, uma parceria do Ministério Público com o IBAMA e nacionalmente, é a chamada Mata Atlântica em Pé. Eu assumi o IBAMA em julho de 2023, a superintendência do IBAMA aqui no estado do Ceará. E de lá para cá, eu vim me inteirando da situação geral do que ocorre aqui no estado, não apenas na questão do maciço de Baturité. Aliás, eu queria até dizer que eu sempre gosto de usar, né, a APA do maciço de Baturité. É claro que Guaramiranga, né, chama mais atenção, porque naquelas cidades ali que formam, os municípios que formam o maciço de Baturité, a Guaramiranga que tem, de fato, um apelo maior do ponto de vista do turismo, por aquela exuberância, embora nós tenhamos ali aqueles municípios vizinhos que também têm, né, estão ali situados com aquela densa Mata Atlântica. Mas eu quero colocar isso apenas porque eu acho que é importante que a gente lembre que essas ações que o IBAMA está fazendo não é só em Guaramiranga, é em todo o maciço de Baturité e no sertão, na Operação Mandacaru, que é uma outra situação. Mas, assim, voltando para o que eu estava querendo contextualizar. E aí eu vi que, além de estar recebendo periodicamente algumas denúncias ali da região, e eu próprio estive lá fazendo uma visita e fui abordado por alguns cidadãos e até alguns gestores públicos na época, né? Deodato, olha, está acontecendo isso e tal. E verifiquei que a última grande operação que o IBAMA tinha feito lá no maciço de Baturité tinha sido em 2018. E tinha, como eu mencionei agora há pouco, essa operação anual da operação chamada Operação Mata Atlântica em Pé, que do ano passado ela estava prevista para ocorrer, como de fato ocorreu, em outubro. Só que eu já vinha assim, né, achando que devíamos fazer uma ação mais urgente. E logo no começo de setembro a gente conseguiu mobilizar a nossa fiscalização do IBAMA e nós passamos lá uma semana com 18 fiscais do IBAMA, né, que foi bom porque foi, digamos, preparatória para outra ação que viria em outubro. Quando chegou a operação de outubro, nós já tínhamos muita coisa realizada, já tinha feito muito mapeamento do que estava acontecendo. E, de fato, o grande problema que existia e existe ainda lá, é claro que eu penso que com essas ações últimas que nós fizemos, certamente haverá de ter um certo, né, comedimento dessas pessoas, especialmente grandes empreendedores que talvez estivessem ali muito acostumados ou tivessem ali achando que aquela história do passar a boiada, porque nós passamos, é importante dizer isso, no Brasil inteiro, nós passamos 4 anos, minha gente, de fato, com
muita dificuldade na área dos órgãos ambientais. Basta verificar o que ocorreu e continua a ocorrer hoje menos na Amazônia. Né? A propósito do passar a boiada que você referiu nos últimos 4 anos, quer dizer, o que a Amazônia sofreu, né, de degradação é algo que não tem precedente na história do Brasil, na história da Amazônia, em apenas 4 anos do governo pretérito. E concretamente, só para concluir, concretamente sobre isso, nós tínhamos ali foi um período em que os agentes ambientais federais, aliás, se não fora a qualificação e o compromisso dos servidores de carreira do IBAMA, tinha sido um desastre maior ainda porque eles resistiram. E eu dou, só para um exemplo claro disso tudo. O primeiro ato que o ex-presidente da República adotou quando ele assumiu, não sei se vocês lembram, foi punir o fiscal do IBAMA que o havia autuado quando ele estava na ilha lá indevida, ocupando um espaço, uma área de proteção ambiental. Deixa eu colocar o professor Daniel Pagliuca nessa discussão também, a partir da visão acadêmica. Professor Daniel, para você internauta, é um doutor em Direito Ambiental, ensina Direito Ambiental para os seus alunos na universidade. E imagino quão difícil deve ser trazer para essa juventude a importância desse debate, dessa discussão, né? Porque passa desapercebido e o problema não é de falta de consciência. Às vezes, a própria maturidade não leva a que se tenha essa preocupação. Como é que a academia, professor, hoje trabalha com um órgão como o IBAMA, por exemplo, nessas lutas? Arnaldo, a proximidade da academia com a sociedade ela é de fundamental importância para que você possa transpor as barreiras da dificuldade do conhecimento. Quando a gente fala numa temática como direito ambiental, como o próprio Deodato fala, Deodato pratica o direito ambiental, fiscaliza a superintendência do IBAMA, nós temos a SEMAS. Então, chegar próximo da sociedade é esclarecer e cada vez mais aprimorar esses elementos que vão, inclusive, fazer parte da luta social. O que aconteceu lá em Guaramiranga foi exatamente, se nós analisarmos em uma questão doutrinária, a municipalidade está buscando sua competência para realizar o licenciamento ambiental. Pela Lei Complementar 140 de 2011, isso é possível e legítimo dentro da nossa formatação constitucional e do nosso Estado Democrático de Direito. Isso não foi o grande problema ali naquela condição, mas houve uma inquietude social porque a proximidade de determinadas situações de viés próximos à prefeitura, que podem dar ensejos a um distúrbio no uso desse solo de Guaramiranga, e aqui vou concordar com o Deodato Ramalho, que é o maciço do Baturité. Guaramiranga tem uma característica interessante. É um município que, proporcionalmente, Deodato, esse número para mim não é tão... Em território, é a maior proteção de Mata Atlântica em pé no Brasil. Quase que 80% do município ele é protegido. Então, para você ter essa informação de ciência, essa formação, essa proteção como ela acontece, ela vem exatamente dentro dessa contextualização. Então, a lei, que é o Código Florestal, que protege grande parte desses elementos, a partir do momento que a comunidade vai conhecendo como eu posso proteger essas localidades e entender que a prefeitura poderá, de repente, afrouxar o licenciamento ou não ser tão controladora dessas condições, eu passo a construir isso de uma forma mais... eu tenho uma lógica para poder fazer com que essa sociedade se conecte ao problema. E aí a gente vai construindo essas soluções que vêm conjuntamente entre a academia, a sociedade, as suas instituições, né? E como o próprio Deodato fala, quando você enfraquece uma instituição, uma política pública, você enfraquece isso perante a comunidade, a coletividade. Hoje, por exemplo, nós temos um desmatamento, foi levantado agora os focos de queimada na Amazônia, mas também temos que levar muito em consideração que há também um aquecimento dessa região como um todo. Os focos de incêndios propagam-se em cima dessa condição, mas o poder público tem a obrigação de... Eu farei com que a lei tenha que ser aplicada. Eu protegerei essas áreas. A propósito, arguindo aqui a sua argumentação constitucional, o município, portanto, em tese, já que é a nossa primeira referência, nossa primeira instância de poder,
tem todo o direito constitucional de criar os mecanismos legais para a proteção. Qual, então, a razão da desconfiança dessa autarquia criada pela prefeita Inara Mota, prefeita de Guaramiranga, por coincidência, esposa do prefeito do Baturité? Nós estamos aqui falando do maciço do Baturité. Estamos esclarecendo momentos. Isso, Né? e tem essa coincidência aí. Então, se constitucionalmente o município deve cuidar disso para poder ter uma legislação que proteja, que preserve os direitos, que conceda, portanto, o desenvolvimento sem essa degradação, qual é a desconfiança, então? Pronto. Para que o município possa fazer e realizar esse licenciamento ambiental, ele tem que, alguns critérios ele tem que cumprir. Ele tem que ter uma autarquia com funcionários concursados, que tenham capacidade técnica, que tenham a instrumentalização necessária para aquilo funcionar. Conselho Municipal ativo, Fundo Municipal de Meio Ambiente funcionando. Essas questões, esses critérios, precedem a criação da autarquia. A pressa na criação da autarquia, como sendo, não vou colocar o primeiro porque foi o 02, na verdade, o segundo ato administrativo da Câmara Municipal foi a criação da autarquia. Por que tanta pressa se eu ainda não tenho esse município totalmente preparado para isso? E aí você começa a levantar algumas condições de proximidades entre empreendedores que estão próximos ao poder público lá na municipalidade atual, gerando essa desconfiança social perante essa condição. Não é elegível. Secretaria a SEUMA em Fortaleza é uma instituição reconhecida, há muito tempo estabelecida. Não é porque o município é grande ou é pequeno, não. É só que você tem que corresponder com a regulamentação da norma. Há critérios objetivos. Exatamente. E lá hoje em Guaramiranga não tem. Passou-se por cima. Concorda, Leonardo? Hoje lá em Guaramiranga, se você for ver... Ou seja, os critérios objetivos foram roçados pela mesma roçadeira, pela mesma foice que bota a Mata Atlântica abaixo. Aliás, tem até um vídeo que a gente vai mostrar do Deodato in loco, mostrando verdadeiras clareiras de Mata Atlântica derrubada. Inclusive com um pedaço de roçadeira na mão, né? Que estava lá abandonado. Sim, Deodato. Não, só complementando o que o Daniel acaba de mencionar, é dizer que, de fato, é importante dizer isso, porque às vezes as pessoas confundem o fato, não, mas está criando uma autarquia. Ótimo, não tem problema. O sistema funciona assim. São os três entes federativos, União, Estados e municípios, que são responsáveis pelo sistema, o SISNAMA, né? O Sistema Nacional do Meio Ambiente. No entanto, porque alguns municípios adotam a execução das políticas diretamente pelas secretarias de meio ambiente, e outros têm a secretaria para fazer a política ambiental, para criar os institutos, e a execução direta, especialmente licenciamento e fiscalização, cria essa estrutura administrativa de autárquica, né? De autarquia. No direito a gente chama de administração indireta. Isso. Né? Aí, às vezes, é uma autarquia, tem um nome de instituto, por exemplo, a Caucaia. Aqui tem um instituto. É o IMAC. É o IMAC. Instituto de Meio Ambiente de Caucaia, exatamente. Nos municípios aqui vizinhos, todos são dessa forma. Fortaleza e a secretaria. E a secretaria diretamente. Então, o problema não é esse. O problema é que a gente tem que ter uma noção também, para além do que colocou o Daniel, do ponto de vista da estrutura mínima necessária, os aliás, requisitos mínimos. Um amigo meu que disse assim, tira esse mínimo, porque não tem que ser o mínimo, não, tem que ser o adequado. Adequado, né? Aí eu acho que é realmente melhor o adequado. O termo mais tem a estrutura adequada para, de fato, fazer esse licenciamento e partindo de um pressuposto que é básico. O município ou o Estado, os dois entes, né? O estadual e o municipal, ele pode alterar, ele pode criar, né, institutos jurídicos nessa questão ambiental, mas ele não pode sair da baliza do que já está na legislação federal. No seguinte sentido, ele pode mudar para proteger mais, mas ele não pode mudar para proteger menos, que é o problema do conteúdo dessa autarquia, era isso. E outro aspecto, para além do servidor concursado, é importante que seja o servidor qualificado no tema. Porque eu posso ter um servidor, por exemplo, concursado de nível superior, que trabalha na área lá administrativa, é um contador, e eu coloco por uma questão de interesse meu como gestor, de eventualmente influir nas decisões do órgão, colocar lá
né, não colocar um biólogo, um engenheiro ambiental, enfim, um agrônomo que tenha a expertise no assunto. E Deodato, eu queria só pegando nesse gancho, Arnaldo, uma coisa importante que a gente, muitas vezes, eu tenho visto alguns questionamentos sobre isso. Na Lei Complementar 140, ela fala que nas APAs, a APA é um tipo de unidade de conservação, ela chama Área de Proteção Ambiental. Nós temos mais de 12 tipos de unidade de conservação diferentes. Essa unidade de conservação você pode ser de uso sustentável, ou seja, aquelas que você pode usar aquelas áreas, e de uso, né, de proteção integral, onde você não pode usar aquelas áreas. E dentro das APAs, essas autarquias municipais, locais, elas vão estar sempre subordinadas ao gestor da unidade de conservação. Então, essa unidade de conservação que gere esse local, ela tem, no mínimo, que dar uma anuência. Isso acontece, por exemplo, o Deodato tem unidade de conservação federal, Jericoacoara. A zona de amortecimento, todos os projetos que acontecem ali tem que ter a anuência do IBAMA. Lá, no caso, Guaramiranga, e aí eu vou falar um pouco mais do maciço, dos municípios que estão acima da cota 600, que é onde começa a área de preservação ambiental, a SEMA, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, tem que avalizar os projetos que estão sendo licenciados ou que estão sendo, em qualquer nível de utilização dos recursos ambientais, deverá ser requisitada essa condição. Então, Guaramiranga, que é a gente trouxe com o Baturité, tem toda essa extensão, mas Guaramiranga tem essa condição que ela está 100% dentro da unidade de conservação, né? Tem um lado positivo aí que foi a mobilização da população do maciço de Baturité. Não só a população residente, local, como também a população, digamos, veranista de lá. Há uma associação chamada SOS Guaramiranga, que eu acho que deveria ser SOS Maciço de Baturité, e não só Guaramiranga, já que a extensão é bem maior e também sofre a mesma coisa. Na semana que passou também foi criado já com uma representação da sociedade civil, através de empresários como Assis Machado, Antônio José, César Montenegro, José Carlos Pontes, Ricardo Wagner e Pio Rodrigues, que lançaram, inclusive no Gran Marquise, esse SOS. Não, na verdade, vão lançar. Vão lançar. Não, digo assim. Não, já existe, né? Já está se movimentando. Essa construção comum já está acontecendo. O lançamento será dia 24 de abril. Isso é um lado, isso é uma coisa positiva, né? Porque mobilizou a população. E o lançamento dessas entidades da sociedade civil está trabalhando em comum acordo com IBAMA, academia, ou isso é um trabalho voluntário, cada um fazendo a sua parte? Como é? Há uma integração ou é cada um por si? Arnaldo, eu queria até pegar aqui a palavra, depois eu passo ao Deodato. Eu praticamente passo 4 dias na semana em Guaramiranga, eu dou aula em Baturité e resido bastante tempo lá. E aí, nós tivemos na sessão da Câmara, quando houve a votação dessa autarquia, um movimento da sociedade local. Existe uma grande mobilização local de Guaramiranga, das pessoas que são de lá, que moram lá, que vivem lá, nessa frente de preocupação com a questão ambiental. E houve essa junção com a junção, no caso, a coincidência temporal também desses possuidores de sítios antigos, de pessoas que têm casas por lá, ao entorno da questão ambiental. Não é que a gente não possa utilizar os recursos naturais, não é que a gente não possa usar a natureza, mas deve-se usar com o preceito da sustentabilidade. E isso casou nessas duas condições, né? Essa entidade, ela nasce, né, a SOS Guaramiranga, a ideia de um projeto de continuidade para atender a questão da proteção ambiental, educação, estruturas voltadas, né, à APA. E aí, tem um negócio que é interessante, porque Guaramiranga, não sei se vocês sabem o significado de Guaramiranga, mas se chama o pássaro vermelho, porque ele é endêmico daquela região. Então, o Guaramiranga, ele também significa essa proteção ambiental. Se você protege... lá você tem uma fauna muito específica, né? O periquito da cara suja, que assim como o soldadinho do Araripe, quer dizer, em risco de extinção. Isso. Hoje há pessoas, por exemplo, eu conheço o César Montenegro, por exemplo, está fazendo numa área que ele tem lá,
todo um cuidado para proteger essa fauna, sobretudo... Quase tem esse projeto muito grande lá, né, Deodato, que é o periquito da cara suja. E tem vários outros projetos aqui relacionados a isso, no sertão. Sim, eu conheci uma experiência semana passada fantástica no município de Canindé, um proprietário que tem uma propriedade de 800 hectares, toda destinada a recebimento desses animais que a gente faz periodicamente às solturas. Agora, a sociedade brasileira, ela é permeada, ela é forjada em cima da dicotomia. Eu quero trazer aqui essa dicotomia que nós vivemos hoje entre preservar e desenvolver. Há uma disputa, não sei se por erro de percepção ou deliberadamente, de um lado um discurso que diz: não se desenvolve porque os órgãos ambientais não deixam que o desenvolvimento econômico chegue. A população continua pobre porque a gente não pode chegar. Do outro lado, os órgãos de controle, aqui eu estou diante de duas autoridades nesse setor, dizem o contrário. Não, é possível sim desenvolver, mas também preservar. Desenvolver não significa depredar, não significa desmatar, não significa, enfim, acabar com os cursos d'água. Deodato, por que essa dicotomia? Não é possível se chegar ao mesmo conceito, ao mesmo consenso, desenvolver e preservar? Olha, eu acho que isso é fruto de um mau costume nosso na sociedade brasileira, né? Principalmente arraigado no pensamento, né, atrasado de uma elite que é herdeira de um país de privilegiados, né? É uma sociedade que passou mais de 300 anos explorando a mão de obra escrava, né? Então, isso, obviamente, que, né, vai se perpetuando, e é preciso, então, que a gente, né, todos os movimentos sociais, os governos, né, mostrem que há outras saídas. Eu sou muito apaixonado, sabe, Arnaldo e Daniel. Quando eu fui secretário do Meio Ambiente aqui em Fortaleza, eu conheci e interagi, fui lá, eles vieram aqui com a Suécia. E para mim tem outras grandes experiências mundo afora, mas eu quero situar essa da Suécia porque foi onde eu conheci um pouco mais de perto, vi, né, e compreendi, por exemplo, que tudo tem que ser um esforço conjunto da sociedade e do poder público, da iniciativa privada. Então, você não chega, por exemplo, nessas experiências que eu troquei lá, você chega em Estocolmo, ou em outra cidade que a gente conheceu, que é Borås, junto com a Adalberto Alencar, é que você vai para uma reunião para tratar de um tema desse, de algum empreendimento, não tem perigo de não estar participando dessa reunião 3 agentes fundamentais: o poder público, a academia e a iniciativa privada. E no ambiente lá da Universidade de Estocolmo, no Stockholm Resilience Center, o Centro de Resiliência da Universidade de Estocolmo, né, com 8 mega estudiosos que, na época, estavam estudando experiências de 8 megalópolis no mundo. Né, e eles colocam assim, né, o lema lá na universidade: a natureza na construção e construção na natureza. Então, se você compreende isso, você vai, por exemplo, qual é o grande atrativo, inclusive, de ganhar dinheiro no maciço do Baturité? É a Mata Atlântica, aquela exuberância. Eu digo, nós não podemos matar a nossa galinha dos ovos de ouro. Qual é a galinha dos ovos de ouro daquela região? É aquela mata, aquela natureza exuberante. Se aquilo não tiver mais, se começar a ter dificuldade de água, e já está tendo, se começar a ter a temperatura começar a aumentar, a elevar... Já estão subindo cobras e animais, já estão... Isso vai acabar o atrativo. Então, quem tem dinheiro não vai mais lá para Guaramiranga. Vai atrás do outro canto. O internauta, ao assistir a essa discussão, ele obviamente fica curioso e querer saber quem são esses que estão aí degradando, né? Quem são esses desmatadores, esses especuladores e tal. A lei de proteção de dados não permite, quer dizer, que se, a priori, até que todo o processo seja transitado em julgado, não se permite que se identifique. Por isso eu não vou nem perguntá-los quem são, porque os senhores sabem, obviamente, quem são. Embora publicamente, Arnaldo, isso quem é da região sabe. Sabe, sim, eu sei. Mas essa dicotomia, eu insisto, Daniel, isso é em função do próprio desinteresse, digamos,
Academia, qual é o seu grau de responsabilidade? Porque há um apartheid, hoje menos, né, entre sociedade e Sim, academia. Né? Sempre houve isso. Hoje menos. Hoje menos. Até que ponto essa omissão abre espaço para esse tipo de ação? Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Como é que eu poderia, inclusive, ampliar a minha oportunidade de disponibilizar esses conceitos, que são conceitos mais técnicos, jurídicos, mas que a sociedade, ao se apropriar disso, a gente consegue ter mais discussões positivas em cima do conhecimento técnico, conhecimento do direito em si. Uma questão importantíssima, eu tenho isso como um certo conceito que eu venho trabalhando há algum tempo comigo. O ser humano, ele cria problemas para ele mesmo resolver. A gente cria problemas para depois resolver. Se a gente pegasse a lei, que vamos supor, determina que você não pode construir a 30 metros do leito do rio e não construir a 30 metros do leito do rio, você não vai ter problema. Se você não pode construir uma inclinação de 25 a 45 graus, porque há risco de desabamento, quando chovesse no Rio, São Paulo, qualquer lugar do Brasil, você não teria esses desabamentos. Então, se eu construir aonde pode, se eu desenvolver aquele local de forma a atender, eu não estou aí colocando em risco a vida, nem colocando em risco o meio ambiente. Eu até estou desenvolvendo uma ideia, vou até usar o espaço para a gente começar a debater isso. Eu sei que eu vou apanhar demais com essa minha ideia, mas a verdade é porque existe um termo que a gente chama jornalístico, inclusive quando a gente vai para a mídia, que diz assim, nós estamos aqui numa área de risco, né? Na verdade, eu acho que nós deveríamos mudar um pouco essa assertiva e colocar como ocupação de risco. A área a gente já sabe que porque o Código Florestal diz, mas quando eu ocupo essas áreas, com estradas, com casas, aí eu não estou querendo tecer as questões mais sociais, entendeu, Dato? Mas quando o homem exime-se da responsabilidade através de dizer que a área de risco, ele tira a responsabilidade de dizer que antropizou aquela condição. Eu vou fazer um rápido intervalo e quando voltarmos, o observatório vai observar um problema não menos sensível, não menos grave e que envolve essa necessidade de desenvolver e de preservar com todos os riscos que esse desenvolvimento causa. Eu estou me referindo ao urânio de Itatiaia, a mina de urânio de Itatiaia. O Brasil é dependente hoje muito do fosfato, enfim, de todos os defensivos, que, aliás, é outra luta também muito grande que se tem que combater. E a gente quer também saber qual é a preocupação, qual é a visão, como é que os senhores estão trabalhando, porque há, nesse instante, também ali em Santa Quitéria, onde fica, né, a mina ainda não explorada, já há movimentos vários de preocupação. E essa é uma riqueza que está lá e que precisa ter, enfim, alguma utilidade. A gente volta para discutir esse problema. Um instante só. Abrir as tampas da Cagesse para escoar a água da chuva é uma péssima ideia. Xiii, vai dar ruim. Água da chuva leva areia e lixo, que causa entupimento no sistema e transbordamento. Chuva escoada da forma certa pela boca de lobo não entope o esgoto. Quer cuidar da sua rua? Verifique se ela já tem rede de esgoto. E se tiver, faça a ligação. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à Cagesse, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Xiii, vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado.
CAGES e Governo do Ceará. Xiii, vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos de volta com o Observatório, hoje com as participações de Deodato Ramalho, presidente do IBAMA, e do professor Daniel Pagliuca, especializado em Direito Ambiental. Estamos discutindo aqui o problema do desmatamento no estado do Ceará, mais especificamente no maciço de Baturité. Deixei anunciado que nós vamos discutir agora, e vamos, o problema da jazida de urânio em Itatiaia, porque, aliás, em Itatiaia, Santa Quitéria, porque já há muita preocupação em torno desse problema. A comunidade está aflita, precisa ser, enfim, conscientizada, e os órgãos, obviamente, regulatórios, e a academia tem que também estar muito com os olhos em cima para que não se faça de qualquer jeito. Mas antes, eu queria comunicar para o internauta que foi lançado recentemente mais uma publicação regional para o Nordeste. É uma revista chamada Mais Nordeste. Essa revista tem como linha editorial mostrar o Nordeste que deu certo, ou que está dando certo. O Nordeste que produz, quer dizer, a maior potência em energia limpa hoje, eólica e solar. O Nordeste que reúne o porto de Pecém e um porto de Suape, por onde se escoa grande parte de toda a produção brasileira e nordestina também. O Nordeste que tem uma siderúrgica, a maior por aqui, que tem uma zona de processamento, aliás, a única zona de processamento de exportação que fica no porto do Pecém. A Transnordestina, que está vindo aí com vários portos secos ao longo da sua, para fazer o transbordo e chegar no Pecém ou em Suape, depende de onde saia. Portanto, essa revista tem por objetivo mostrar esse Nordeste, inserindo esse Nordeste numa pauta nacional de uma forma reflexiva, com os melhores articulistas na área das ciências, na área da política, na área do direito, enfim, na área da tecnologia. Vocês vão ver que se trata de uma revista de conteúdo muito denso em todas essas áreas que aqui mencionei. Mas vou trazer agora a jazida de Itatiaia, em Santa Quitéria. Deodato, o IBAMA está pronto? Bom, é importante a gente debater esse assunto, inclusive para esclarecer a população. Primeiro, o licenciamento ali de Santa Quitéria, da usina de Itatiaia, ele é um licenciamento atribuído ao IBAMA e ao CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, por razões óbvias, né, por conta do urânio. Então, são dois licenciamentos que caminham, né, separadamente, porque cada um tem a sua especificidade. Nós tivemos, inclusive, agora, no mês passado, duas audiências públicas, uma em Santa Quitéria mesmo, no próprio município, na sede do município, e a outra em Lagoa do Mato, no município de Itatira, porque são os municípios ali que têm impacto, né? Diretamente impactados, né? Inclusive, a Itatiaia, a usina lá, a propriedade, ela fica mais próximo do município de Itatira do que da sede do que de Santa Quitéria. Santa Quitéria é o maior município do estado, né? Exatamente. E é importante esclarecer, inclusive, que essa área é uma propriedade do Estado brasileiro, né, que é o Instituto Nacional, INB, né? Instituto Nuclear do Brasil, Indústrias Nucleares do Brasil, que é do governo brasileiro, que é do Estado brasileiro, melhor dizendo. Uma propriedade de quase 6 mil hectares e que tem essa área de 370 e poucos hectares, que é a área do empreendimento. Esse licenciamento por parte do IBAMA, ele é conduzido diretamente pela nossa diretoria de licenciamento em Brasília, com profissionais, né, nas mais variadas especialidades, né, do Brasil inteiro. Nós temos
aqui do estado do Ceará são 2 e mais 10 de outros estados que fazem esse licenciamento. Afora, evidentemente, os cientistas, né, da comissão, da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, assim, o que eu posso dizer, do ponto de vista, inclusive, como uma percepção aí minha, do cidadão Deodato Ramalho, porque na parte do licenciamento em si, né, ele se dá, né, nesse grupo muito restrito, lá conduzido pela Diretoria de Licenciamento Ambiental. Aliás, a nossa diretora de Licenciamento Ambiental esteve aqui na audiência lá de Santa Quitéria. Mas o que eu gosto muito de dizer quando as pessoas falam nesse assunto, Arnaldo, e eu acho que você, na sua introdução aí, você foi na minha linha, eu sou um adepto, um admirador da ciência e da tecnologia. Eu acho que tudo aquilo que a ciência e a tecnologia possa resolver para facilitar a vida do homem, com segurança, eu assino embaixo. Deve ser apoiado. Deve ser apoiado. Eu acho que nós temos que ver exemplos de outras partes do mundo, aqui mesmo no Brasil, claro, afora os estudos, né? E as cautelas que devem ser verificadas para que, de fato, se ocorrer, veja bem, se ocorrer o licenciamento, que ele ocorra na forma mais segura possível. Porque se não fosse possível a exploração do urânio, evidentemente que você não tinha nem que falar em licenciamento. Aí eu vou repetir para não deixar dúvida, estou falando a minha percepção. Ora, aí eu, quando falo nisso, eu me lembro, quantos de nós, certamente nós três fizemos muito isso, e muitos dos nossos ouvintes e que os espectadores aqui do programa, vão se lembrar disso. Quantos de nós criticamos e continuamos a criticar duramente os negacionistas, que negaram a ciência e que continuam negando a ciência do ponto de vista das vacinas. Não é? Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que confiar, né, nos profissionais. Ciência e tecnologia é para ser utilizado em favor da humanidade. Da humanidade, exatamente. Ponto. Então, obviamente que ciência e tecnologia têm seus riscos subjacentes. Claro. E é preciso que os órgãos tomem conta para que esses erros sejam minimizados ao máximo. Até porque tudo, qualquer coisa, qualquer ato da gente, né, nesse momento que nós estamos nesse programa aqui, né, num ambiente fechado, mas nós estamos impactando nesse momento o meio ambiente. Sim. Estamos usando ar-condicionado. Professor Daniel. Eu queria pegar esse gancho do Deodato. Existe uma mina muito parecida dessa hoje, que ela opera na Bahia. Em Caetés. Isso. Lá existem já está operando há algum tempo, né? E existem algumas preocupações com a comunidade local do entorno, com alguns levantamentos que foram feitos em relação à saúde, né? Então, no direito ambiental tem um princípio que nós chamamos de princípio da prevenção. Prevenir é melhor do que remediar, exatamente isso. Então, se eu sei que pode haver algum impacto negativo, seja ele social, seja ele ambiental, eu atuo antes para que aquele impacto não se proceda. Então, aprender com os erros e não repeti-los, isso é evoluir. Então, a preocupação hoje, dentro dessa estrutura que a gente tem, desse licenciamento do urânio, que, na verdade, ele não é... O pessoal também confunde, acha que vai estar licenciando urânio e vai vir um urânio enriquecido, tem energia nuclear. Não é. Ele é um urânio não enriquecido, depois ele é enriquecido nas indústrias onde você vai utilizar esse urânio, para depois ele efetivamente ser transformado. E só um dado, né, que sobre isso é importante, né, porque, na verdade, o grande, né, objetivo, a grande meta é exatamente a questão do fosfato por conta do fertilizante. E o percentual, e aqui, né, para deixar claro, não entendo, sou analfabeto nisso, acho que todos nós aqui somos na questão da energia nuclear e tal, mas só porque é um dado que eu julgo importante. Né, a parte do urânio, né, no processo, 2%, ou 0,2%, algo assim. E aí tem uma outra preocupação que em alguns grupos a gente tem conversado, alguns colegas que a gente trabalha nessa parte do direito ambiental, existe também nessa tecnologia, parece que uma das soluções, aquilo que a gente chama de lagoa de estabilização. Parece que tem uma solução dessa dentro do projeto. Isso também causa uma certa preocupação, mas isso é uma preocupação técnica que tem que ser debatida
nesses âmbitos, nos âmbitos do licenciamento ambiental, nos âmbitos dessas condições, que a partir daí, você com essas instrumentalizações em mãos, você consegue, através da engenharia, através da aplicação Eles de chamam determinadas também, situações. né, circuito fechado. Isso, exatamente. E que a partir do momento em que você minimiza isso, você consegue ter uma repercussão positiva. No direito ambiental, ou na ciência ambiental, a gente tem impacto. E quando a gente fala de impacto positivos e impactos negativos. Sim. Então, os impactos positivos têm que superar os negativos. Né? Não tenha dúvida. Uma das grandes preocupações, eu já estive em várias oportunidades lá no local. Né? E, obviamente, que como jornalista e também como um acadêmico, como pesquisador, eu procuro saber a percepção da população local e o que é que os amedronta, o que é que os apavora e acha que aquilo pode ter problema para a comunidade. E unanimemente, tem outras variáveis, mas unanimemente é a poluição do lençol freático. Isso. Esse é unanimidade, Isso, é. tá? Essa preocupação. Você pergunta ao mais simples agricultor, ao professor universitário de lá, e todos falam isso. Qual é o risco, Daniel, de ter uma contaminação ao ponto de rebater na saúde pública? Pois é, uma das questões... A lagoa de estabilização, que inclusive já é algo que até no tratamento de esgoto já está superado, está sendo superado. Isso. Por quê? Porque durante muito tempo a lagoa de estabilização, a lagoa, as pessoas sabem, é um local de uma certa extensão em que se jogava os dejetos todos extraídos, coletados dos esgotos, para, a partir dali, enfim, passar por todo um processo até o tratamento daqueles dejetos. Já é algo hoje que as companhias de água e saneamento já estão, inclusive, deixando do lado e usando tecnologias bem mais modernas. A CAGES, por exemplo, já está nesse processo bem avançado de não mais utilização das lagoas de estabilização. Aí eu pergunto, lá na usina de urânio, se está previsto ainda a utilização de lagoas, talvez não seja isso, que as pessoas estejam com medo dessa poluição do lençol? Eu acho que é interessante a gente ter a cautela, como o Deodato falou, a gente não tem esse conhecimento tão técnico do que vai ser utilizado dentro da estrutura de funcionamento. Pelo que eu observei em parte do estudo ambiental, há uma proximidade desse local com o recurso hídrico existente, isso é perigoso, porque a gente sabe que o lençol freático ele absorve e ele, pelo peso, pode contaminar e depois trazer a contaminação adjacente a recursos que estão próximos. E também a questão dessa colocação e a sua manutenção. Vide Mariana, que, na verdade, foi um lapso de falta de manutenção para aquelas Lagoa de estabilização. Que, lá. efetivamente... Mariana, em Minas Gerais. Minas Gerais, Mariana e Brumadinho. Foram esses dois casos em cima disso. E hoje até no sentido mais objetivo, a mineração tem largado, né, esse tipo de soluções. Né? Mas a preocupação também é com o sólido suspenso. Existe a extração, né, do mineral muito forte, esse sólido suspenso ele contamina, ele pode vir a contaminar todo esse entorno, como o próprio Deodato falou, cidades próximas, e aí você tem que pré-estabelecer essas condições. O estudo ambiental prevê todas essas questões. O estudo ambiental é exatamente para isso, né? Como já lembrou o Daniel. Ele avalia os impactos negativos e os impactos positivos. Você começou essa discussão, quando eu coloquei, me permite só uma interrupção, só para não perder aqui o raciocínio, dizendo que se trata de uma área de 6 mil... São quase 6 mil hectares, a fazenda toda. Que pertence ao Estado. Ao Estado brasileiro. As indústrias nucleares do Brasil, que é da União. Essa exploração, quando vier a ocorrer, será feita também pelo Estado brasileiro, pelas empresas nucleares do Brasil? Sim, sim. Ou será pela iniciativa privada? A iniciativa privada em parceria com a ANB. Até porque, como se trata da exploração de urânio, necessariamente tem que o Estado brasileiro estar presente, no caso aí com a INB, as Indústrias Nucleares do Brasil. Então, o empreendimento, o privado vem com a expertise e com o investimento, né?
E o Estado entra com Ele a sua condição de detentor do bem detentor e do tutela bem. aquela condição. Isso, ele atua dessa forma. Tanto é que o Brasil é signatário, né? Sim, o Brasil é signatário dos tratados internacionais sobre a questão da energia nuclear, e ele tem que seguir uma série de pré-requisitos para, inclusive, poder, né, trazer esse tipo de material. E o fosfato, que na verdade é o grande material que está sendo ali colocado, ele tem essa situação, e diga-se passagem, né, Deodato? A gente sabe essa contradição entre você ter os fertilizantes, os agrotóxicos, né? E a necessidade disso, por exemplo, para uma produção mais sustentável. Tal. Então, muitas vezes, o problema está na forma de usar. Não criar os inimigos que, de repente, depois a gente tem que destituir. E lembrar, né, que fertilizante não é agrotóxico. Isso, né? exatamente. Isso é importante. Exatamente. Fazer essa observação se faz necessário. Né? Exatamente. E muitas vezes você fertiliza. Você não está usando o agrotóxico. Você fertiliza, você não pulveriza. Isso, exatamente. Se possa aproveitar aqui o gancho. E eu conheço várias pessoas que trabalham com essa parte da agricultura, gente. Esse é um mercado que tem que ser muito respeitado no Brasil. Por exemplo, quando você tem fertilização em gotejamento, eles sabem quantos mililitros aquela cultura precisa para absorver corretamente, porque ele não quer gastar um centavo a mais nem a menos. Né? Então, assim, isso existe, mas o que tem que haver é um Estado que regule isso, aquele que exceda qualquer condição do controle positivo. Essas discussões, elas estão se dando com a população, com a comunidade local, Deodato, ou só na esfera federal, entre esses órgãos reguladores? Não, porque o licenciamento... Eu senti, nas vezes que fui lá, a população tanto quanto assim, à margem, e por isso a preocupação. Como se tivesse assim, com medo, porque ninguém vem aqui nos dizer do que se trata, de quais são os riscos. Na verdade, Arnaldo, o licenciamento ambiental ele tem várias etapas. Uma das etapas, inclusive, com relação a essas audiências públicas. E a ausculta da comunidade não se dá apenas na audiência pública. A audiência pública, infelizmente, muitas vezes ela acaba sendo um pouco prejudicada por conta das paixões que estão envolvidas. E você vê, por exemplo, um cientista da Comissão de Energia Nuclear, que é um servidor público, que atua num processo desse como fiscal da comunidade para poder exigir o cumprimento de todas as regras nacionais e internacionais sobre o tema, ou mesmo os nossos companheiros profissionais que trabalham no licenciamento do IBAMA da mesma forma. São muito rigorosos. Aí, às vezes, você vai para um debate desse, numa audiência pública, e aquilo que, às vezes, aparentemente pode ser para querer ajudar, para defender a população, acaba prejudicando um pouco o aproveitamento da audiência pública. Acontece muito isso. Por exemplo, eu vi na audiência pública uma pessoa se dirigindo de modo muito, mais do que deselegante, muito agressivo com relação a um cientista desse, né? E na verdade, um cientista desse, um servidor público desse do Estado, ele está ali para defender o interesse social, o interesse da própria comunidade com relação aos critérios que têm que ser estabelecidos. Mas essa ausculta, ela se dá também até antes, porque você tem todo um trabalho de social, de fiscalização, de pesquisa, de cadastramento. Então, ele é de modo bem amplo. É claro que eu também não posso... obviamente que quem mora na comunidade, quem mora nas proximidades, até no meu município, eu sou filho de Boa Viagem. Boa Viagem não está, assim, no circuito. No circuito do talvez uma pontinha tem lá, porque a gente limita com Santa Quitéria, tem uma pontinha lá que poderia, eventualmente, ter alguma relação. Né? Mas é óbvio que todo mundo fica preocupado, porque não tem o conhecimento, não tem... escuta as coisas, às vezes, muitas vezes... Não é? Tem coisas sérias que é dita sobre isso, mas tem fake news que é dito sobre isso, então fica complicado. O que eu notei foi exatamente isso. A falta de informação leva a que o cidadão se manifeste por desconhecer, dessa forma agressiva que você mencionou, e saia criando, e aí dá espaço para a exploração política, inclusive, que nunca está sempre presente nisso aqui. Eu não poderia, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa discussão, eu queria colocar aqui um tema que também preocupa: desertificação no estado do Ceará.
Não são poucas as áreas que já apresentam sinais muito claros de desertificação. E a região dos Inhamuns, por exemplo, é uma região que está bastante afetada. O que é que o Ceará tem feito? Que programa tem no Ceará, nessa área de reflorestamento, para começar a recuperar essas áreas hoje já em estado de desertificação, áridas, diante, inclusive, dessa mudança climática, dessas mudanças climáticas que nós estamos vivenciando? O que é que tem sido pensado, Daniel, na academia, por exemplo? Porque eu posso até estar enganado. Não há comunicação sobre isso também. A gente não vê assim, uma campanha publicitária de comunicação mostrando a preocupação ou uma ação do governo do Estado através da Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, nessa área. Eu sinto essa falta. O que é que a academia tem estudado nesse sentido? Olha, Naldo, a desertificação hoje é um tema bem... Assim, nós temos algumas boas produções científicas sobre isso. O Ceará tem municípios que estão dentro do mapa da desertificação do Brasil. O governo federal, salvo engano, há uns 8 anos atrás, ele lançou um programa para fazer a recuperação dessas áreas, que são áreas de desertificação. Esse conceito é interessante, que a gente saiba que desertificar é quando o solo não consegue mais colocar a sua recomposição de floresta, porque ele perdeu a possibilidade de refazê-lo, né? E aí você tem uma série de situações que podem fazer com que isso aconteça, né? As mudanças climáticas, o uso equivocado do solo e até determinadas culturas, né, que podem trazer esse tipo de impacto. Essa desertificação, o combate dela é muito mais caro do que você esperar que ela chegue nesse ponto, né? E desafiadora, porque, na verdade, você vai ter que, dentro de uma área desertificada, você vai ter que construir uma capacidade de reflorestamento natural daquela condição. A Caatinga ela sofre muito com isso. Só para fazer um link do que está acontecendo, por exemplo, no maciço do Batuité, para a gente entender, porque saiu da cota 600, você vai para 500, ali embaixo, quando você chega em Canindé, você já está na Caatinga. Isso. Algumas pessoas da Serra de Baturité já estão percebendo que alguns animais que são dessa área, eles estão começando a subir para essa cota 600, porque eles não estão conseguindo mais viver naquele local. No seu habitat natural. Habitat, entendeu? Então, essas atribuições são extremamente importantes. Existem algumas colocações científicas nessa área. As queimadas provocaram muito isso no Brasil Central, inclusive com o lobo-guará, acabou se tornando um símbolo, né? Dali, porque quando das queimadas, essa espécie sofreu muito e grande parte foi dizimada e tudo. Agora, Deodato, a desertificação ela não dá... Claro, existe a desertificação pelos fenômenos naturais, a gente sabe, mas no caso aqui nosso, não é esse o problema. A desertificação é pela mão, mais uma vez, predatória do especulador ou daquele que, por ignorância, ou enfim, por praticar uma agricultura incipiente, né, de subsistência, por incrível que pareça, isso também corrobora muito com isso. Como é que o IBAMA tenta, na medida do possível, controlar para que não aumente, não passe do estágio que nós já nos encontramos? Nós temos duas grandes vertentes nessa linha, né, no IBAMA. Nós temos uma experiência, aliás, um setor do IBAMA que é fantástico, que é o Preve Fogo. Inclusive, a sede fica lá em Quixeramobim, sede operacional, né, e que faz um trabalho, ao mesmo tempo, de educação, de orientação, de capacitação e qualificação, por exemplo, formando brigadas contra incêndios, não apenas aqui no estado do Ceará, mas atendendo profissionais de outros estados, e também faz o combate direto aos incêndios quando é preciso. Eles gostam até Capacita, sempre... né? Eles gostam sempre de dizer, aliás, o nosso coordenador, né, foi recentemente convocado para ir para Brasília, que é um cara muito dedicado, Curtis, muito dedicado, muito capacitado, e está em Brasília, ocupou lá uma direção do Preve Fogo em Brasília, e agora está a Heloísa, que é uma servidora também muito dedicada, pessoal muito comprometido, e faz esses dois grandes trabalhos, né? Isso é um aspecto. E aí tem o aspecto da fiscalização, né?
que aí são os agentes ambientais federais, né, os nossos fiscais, que é um trabalho de rotina. Não tem um dia que a gente não tenha algum tipo de fiscalização nessa linha. É claro que em alguns momentos você tem umas operações onde você tem, congrega forças de outros estados, como também outros estados às vezes fazem ações que os nossos vão, né? Por exemplo, todo ano a gente tem a chamada Operação Mandacaru. O nome já sugere, né? Que é no nosso sertão, né? Para a nossa Caatinga. E um grave problema, porque nós, e voltando aqui para a questão dos incêndios, eu fiquei, assim, surpreso com o número de incêndios florestais que nós temos no estado do Ceará. É algo impressionante. Aliás, a Serra do Araripe é uma das áreas que sofre mais com queimadas anualmente, diga-se. Isso, e tem dois aspectos aí a considerar, tá? Primeiro, aliás, vários, né? Você tem o incêndio do vandalismo, que é muito alto. Você tem o incêndio natural, que ocorre, às vezes, espontâneo, ele acontece por temperatura. Espontâneo, a temperatura e tal. O incêndio criminoso, porque o vandalismo é criminoso, é um crime, mas às vezes aquela responsabilidade e tal, não sei o que. Mas o criminoso você toca fogo, dor mesmo, vontade de queimar para poder utilizar a propriedade, né? Para fazer pasto, para fazer tal. É tão grave isso, Arnaldo. Eu estive ano passado dando uma palestra lá em Pedra Branca, município de Pedra Branca, que é um grande produtor de mel. E a Associação dos Apicultores lá estava me dizendo que a produção de mel em Pedra Branca caiu consideravelmente, e aí por dois fatores. Tanto as queimadas, mas um outro também, que é o uso do agrotóxico, no caso lá para os produzir pasto, acaba com as abelhas e cria esse problema todo. Então, assim, e é preciso muita informação. Eu tenho andado muito no estado do Ceará, tenho conversado com muitos prefeitos, com sindicatos. Aliás, por falar em reflorestamento, né, antes de chegar aqui para gravar o programa, meu caro Arnaldo, eu estava numa reunião aliás, foi pela manhã, à tarde mesmo, tive uma reunião com o pessoal do MST, que tem, nos assentamentos do MST, eles estão num processo muito bacana de de fazer reflorestamentos. Mas concluindo aqui em relação à fiscalização, agora, que eu tenho alertado ao pedido aos prefeitos, orientado a sindicatos de trabalhadores rurais, aos assentamentos, que a gente não pode ficar só em dizer assim, o pequeno produtor familiar, né, que broca, depois faz as coivárias, depois queima. Então, a gente não pode chegar só para ele e dizer, olha, você não pode fazer isso, não faça isso. A gente tem que dar a mão, orientar, legalizá-los, levá-los ao órgão ambiental para que eles tenham as devidas autorizações, porque aí ele faz dentro da legalidade. Bom, alguma coisa a acrescentar? Nós já estamos caminhando para o último minuto. Só para finalizar, para vocês terem uma outra ideia desse impacto, os caprinos soltos, quando você não consegue, aquele pequeno agricultor não consegue mais reter esses animais por conta de uma seca, uma estiagem muito grande, o caprino solto, ele é diferente do gado. O gado quebra o talo da planta e coloca na boca, mas não tira a raiz. O caprino, ele arranca a raiz. Ele parece não ser, mas não é culpa do agricultor, longe de mim de dizer qualquer coisa nesse sentido. Mas o controle desses animais, quando eles acontecem nesse sentido, é importante para você o quê? Cercá-los e evitar a desertificação. Você pode observar que uma coisa está correlata à outra. Então, o debate sempre é gostoso em cima disso e bacana. Bom, nós discutimos hoje aqui meio ambiente em várias vertentes, a partir da preservação do desmatamento do maciço do Baturité, bem como de outras serras, e também falamos um pouco sobre Itatiaia e agora desertificação, que são pautas que estão, digamos assim, pelo menos devem estar no dia a dia de todos os cearenses, especialmente das autoridades e tal. Muito obrigado, Deodato Ramalho, pela sua participação. Prazer, muito obrigado, professor Daniel, também pela sua participação. Aqui estamos sempre abertos para, numa discussão plural, sempre discutirmos esses assuntos que imaginamos sejam do interesse de todos e de cada um. E os senhores, como autoridades nesses assuntos, obviamente serão sempre demandados por nós. Perfeito, aqui. Estamos à disposição, né, Daniel? À disposição. Muito obrigado pelo convite, né? Sugerir uma pauta ambiental importantíssima, estamos tratando disso. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma ação criminosa que tem aqui no estado do Ceará, por falar em animal, que são torneios de caça. A gente está a estudar isso. Certo.
Aliás, essa pauta aqui foi sugestão sua. Semana passada, quando Perfeito, ele fez aí, isso foi e mesmo. mandou de Arnaldo, olha aqui o crime. Precisamos discutir isso aqui, já estamos Bacana, discutindo agora, uma semana depois. Muito obrigado a você, internauta. Fica aqui o nosso convite para um próximo observatório, sempre observando assuntos que imaginamos do interesse coletivo. Até lá. Abrir as tampas da Cagesse para escoar a água da chuva é uma péssima ideia. Xiii, vai dar ruim. Água da chuva leva areia e lixo, que causa entupimento no sistema e transbordamento. Chuva escoada da forma certa pela boca de lobo não entope o esgoto. Quer cuidar da sua rua? Verifique se ela já tem rede de esgoto. E se tiver, faça a ligação. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à Cagesse, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Xiii, vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Xiii, vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará.